Olá, meus queridos alunos, a aula de hoje vai ser sobre a correção da atividade do dia 17. Prestem atenção na correção, prestem atenção nas respostas, corrijam aí no caderno de vocês, tá certo? Primeiramente, para vocês terem feito essa atividade, vocês deveriam ver o vídeo que eu mandei, depois ler o texto e assim fazer a atividade para conseguir fazer a atividade corretamente, certo? Mas vamos lá para a correção. A primeira questão da atividade que eu mandei para vocês foi essa aí: o que é o judô, certo? E a resposta seria: o judô é uma arte marcial praticada como esporte de combate, certo? Prestem atenção aí e corrijam no caderno de vocês, ok? A segunda questão foi: quando o judô foi criado e quem criou o judô? E quando o judô chegou no Brasil? Prestem atenção aí que essa questão tem três perguntas, certo? A primeira pergunta era: quando o judô foi criado? A segunda: quem criou o judô? E a terceira: quando o judô chegou no Brasil, certo? E a resposta seria: o judô foi criado em 1882 pelo professor de Educação Física Jigoro Kano, certo? E o judô chegou no Brasil em 1920, entre 1920 e 1930, com a chegada dos imigrantes japoneses, certo? Essa seria a resposta dessa questão. A terceira questão é: o nome do traje típico do judô se chama judogi, certo? O judogi é composto por 4 partes. Quais são? Vocês simplesmente iam botar o obi, certo? Ia botar o obi, o obi, o wagi, shitabaki e zori. Essas são as 4 partes que o judogi é composto, certo? O obi, o que é o obi? A faixa. O wagi é o casaco e a calça. E pode ser chamado também de shitabaki. E o zori, que é a sandália, que não é um item obrigatório, mas faz parte do judogi, certo? A quarta questão seria: fale sobre as regras do judô. E a resposta seria: as lutas são realizadas em um tatame quadrado, que tem em torno de 14 a 16 metros cada lado. As lutas duram até 5 minutos e vence quem conseguir o ippon, que seria o golpe perfeito, o ippon. Primeiro, se chegar ao final e nenhum dos judokas conseguir o ippon, ganha quem tiver mais vantagem, certo? Que seria ippon. Ippon, o objetivo do judô é conseguir o ponto completo, designado de ippon. O judoka coloca o rival nas costas do chão com força e velocidade, certo? Tem o azar, que é outro golpe, diferente do ippon. O adversário é colocado de costas no chão, sem força ou velocidade. Tem o oco, o rival cai com a lateral do corpo no solo. E tem o coca, é a menor pontuação do judô, ocorre quando o do judoca cai sentado, certo? Essa seria a resposta da quarta questão. Vejam aí no caderno de vocês e corrijam. Agora vamos dar um reforço sobre o conteúdo de lutas, certo? Para vocês ficarem por dentro. Eu espero que tenham visto a correção. Corrijam. Vou mandar um arquivo PDF com essa correção também para vocês verem aí no caderno de vocês e corrigirem, certo? Judô. O que seria o judô? O judô é uma arte marcial praticada como esporte de combate, fundada pelo professor de educação física Jigoro Kano.
no ano de 1882, no Japão. Os propósitos dessa luta consistem no condicionamento físico equilibrado da mente e do espírito, além do desenvolvimento das técnicas de defesa pessoal. Traduzido do japonês, a união das duas sílabas da palavra judô significa o caminho suave. O judô é um esporte que possui cerca de 20 milhões de praticantes, além de federações no mundo inteiro. No Brasil, segundo dados da Confederação Brasileira de Judô, CBJ, há federações nos 27 estados e mais de 1 milhão de adeptos. Seu público inclui homens, mulheres, idosos e crianças, além de pessoas com necessidades especiais. A história do judô. O judô foi criado em 1882 pelo professor de educação física Jigoro Kano, na intenção de ser uma arte marcial que não tendesse para uma modalidade de combate. Para isso, o professor aprendeu muitas técnicas baseadas no jiu-jitsu, como os japoneses Hashinosuke Fukuda e Tsunetoshi Likubo. Jigoro Kano abriu sua própria escola, a Kodokan, no ano de 1882 em Tóquio. O professor empenhava-se em ensinar uma nova luta de forma que abrangesse as técnicas do jiu-jitsu. Kano foi bastante insultado por conta de suas ideias, mas isso não foi suficiente para deixar de planejar e colocar em prática o novo jiu-jitsu, dessa vez mais completo, eficiente, de caráter defensivo denominado judô. O judô no Brasil chegou entre 1920 e 1930, com a chegada dos imigrantes japoneses. Entre eles estavam alguns praticantes como Takashi Saigo e Gel Omori, que abriram uma escola em São Paulo, mas não tiveram êxito. Além deles, o professor Eisei Maeda, que conseguiu entrar no país pela cidade de Porto Alegre, chegou a percorrer os estados de Rio de Janeiro e São Paulo no ano de 1922. Mas não teve o reconhecimento esperado. O êxito do esporte no país veio com a abertura da Academia Ogawa, fundada em 1938 pelo professor Ryuzo Ogawa. O nome do traje típico do judô se chama judogi. O judogi é composto por 4 partes. A faixa, denominada obi, acompanhada do wagi, que é o casaco e a calça, que para os termos do judô chama-se shitabaki. Além desses itens, tem também o azori, a sandália, que alguns japoneses dizem não fazer parte do judogi, mas que não deixa de ser uma peça importante, certo? As lutas são realizadas em um tatame quadrado, que tem em torno de 14 a 16 metros cada lado. As lutas duram até 5 minutos e vence quem conseguir o ippon. Primeiro, o ippon é o golpe perfeito no judô. Se chegar ao final e nenhum dos jogadores conseguir o ippon, ganha quem tiver mais vantagem, certo? O ippon é o golpe perfeito, é um golpe, o golpe perfeito. Quem fizer esse ippon primeiro ganha a luta. O azari é diferente do ippon, mas tem a mesma técnica, só com menos velocidade e menos força. O ihoku, o judoca cai com a lateral no solo, certo? E o koka, que é a menor pontuação do judô, é quando o judoca cai sentado. Essa foi a nossa aula de hoje, a correção sobre a aula do dia 17 e um reforço sobre o que é judô. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido mais, tenham acrescentado conhecimento sobre essa luta, que é muito conhecida no nosso país, certo? Até a próxima aula e fique com Deus.